Olá pessoal, a ideia desse vídeo é explicar um pouco mais sobre os teóricos do absolutismo, que são intelectuais, filósofos, teólogos que defenderam a ideia do poder absoluto do rei. Por que o rei precisava ter poderes absolutos? Então vou explicar um pouco mais sobre a teoria que existe por trás aí desse poder absoluto do rei do absolutismo. Então, só lembrando, absolutismo é quando o rei exerce poder absoluto, não existem limites para o seu poder. Por exemplo, você tem o rei e não tem a lei que está acima do rei para controlar o seu poder. A lei está abaixo dele. Na verdade, o rei ele exerce poder sobre todas as esferas diferentes dentro da sociedade. Sobre o governo, sobre a lei, sobre a nobreza, sobre a igreja, sobre o exército, sobre a sociedade, tudo está subordinado à vontade do rei. Então, esse tipo de poder absoluto do rei nós chamamos de absolutismo. Só que esse tipo de poder ele precisava ser teorizado, ou seja, ele precisava ser fundamentado. As pessoas precisavam de uma explicação de por que o poder do rei deveria ser absoluto dessa forma. Um dos teóricos do absolutismo mais conhecido de todos e um dos mais antigos é esse sujeito que aparece aqui do lado, chamado de Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel é um dos autores favoritos das universidades do Enem, então é um autor que cai bastante na cobrança de vestibulares, por exemplo, e um dos seus livros mais conhecidos é chamado de O Príncipe. O que aconteceu? Aquele cara que aparece lá em cima é chamado de Lorenzo de Médici. E o Lorenzo de Médici ele ia se tornar o governante de uma república italiana. Então você tem diversas cidades diferentes da Itália que elas eram praticamente como se fosse um mini país, repúblicas. E uma dessas cidades seria administrada por um moleque, por um jovem chamado de Lorenzo de Médici. A família dele estava preocupada se ele iria conseguir governar essa cidade direito, então eles encomendaram para o Nicolau Maquiavel um manual para que ele pudesse governar essa cidade. Então, o Nicolau Maquiavel, em homenagem a Lorenzo de Médici e a pedido dessa família, a família Médici, ele acaba escrevendo um pequeno manual de como que um rei deveria se comportar. Esse manual se chama O Príncipe. E o príncipe, ele tem várias ideias diferentes sobre como deve governar, mas existem aí duas máximas, duas frases que acabam sintetizando esse pensamento do Nicolau Maquiavel nesse livro. A primeira, é melhor ser temido do que ser amado. O que significa isso? No contexto geral, o que o Nicolau Maquiavel está dizendo é o seguinte, é bom que o povo goste de você, que você seja amado pelo povo, e que o povo tenha temor, tenha respeito por você. Agora, se você quiser escolher, se você tiver que escolher entre o respeito ou o amor do povo, escolha o temor, escolha o respeito. Porque o amor é volúvel, o amor passa. Então, se você quer governar fazendo com que as pessoas gostem de você, porque você parece bonzinho para o povo, a hora que se tiver que tomar uma decisão ruim, o povo vai virar as costas para você e vai deixar de apoiar você. Agora, se o povo vê você um governante bom, respeitável, tiver temor, tiverem uma espécie de respeito misturado com medo aí, tiverem esse temor de você, a hora que você tiver que tomar uma decisão dura, uma decisão que não vai agradar a todas as pessoas, você vai continuar conseguindo governar. Porque se você for só bonzinho o tempo todo, a hora que você tiver que tomar uma decisão amarga, o povo vai tirar o apoio de você. Então, entre essas duas, é melhor você governar sendo temido pelo povo do que ser amado. É melhor que eles te respeitem do que eles gostem de você. Uma outra frase aí que sintetiza um pouco o pensamento maquiavélico é: os fins justificam os meios. O que significa isso? Fim é o teu objetivo final. Meio é a forma como você vai alcançar esse objetivo. Então, o que o Nicolau Maquiavel diz é o seguinte: se o seu objetivo final for bom, você pode fazer qualquer coisa, inclusive coisas que sejam moralmente consideradas condenáveis, erradas, se você quiser atingir esse objetivo. Por exemplo, eu quero enriquecer a cidade. Se para isso você tiver que agir de maneira corrupta, matar pessoas, subornar pessoas que são meios condenáveis, mas se você tiver que fazer isso para você no final ter um bom objetivo, você pode fazê-lo.
que você tem aqui de importante? O que o Nicolau Maquiavel está trazendo de importante aqui nesse pensamento no livro Príncipe? Existe um tipo de moralidade, né, que é moralidade cristã, que é aquilo que a igreja diz que você deve ser no seu dia a dia, e que diz aquilo que é certo e que é errado. E o que o Nicolau Maquiavel está dizendo é o seguinte, para você governar, esquece isso. Esquece essa moralidade, esquece essa ética cristã, esquece esse negócio de ser bonzinho e amar o próximo, que para governar, às vezes você tem que ser duro, você tem que ser implacável e você tem que fazer coisas erradas, senão você não vai conseguir ter respeito e desenvolver a cidade que você precisa desenvolver. Tá? Então, esse é um pensamento mais ou menos aí do Nicolau Maquiavel a respeito de como que o governante deve exercer o seu poder nesse livro chamado O Príncipe. E esse livro ele é uma espécie aí de manual de introdução ao poder absoluto. Tá? Ele foi escrito antes do período do absolutismo, ele acaba servindo aí de base para o exercício do poder absoluto do rei. Um outro teórico do absolutismo que a gente tem é esse cara aqui do lado, chamado de Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele escreveu um livro chamado de Leviatã. E o Leviatã ele na verdade é um monstro marinho, tá? Então você tem essa expressão Leviatã, ela é citada na Bíblia, tá? E o Leviatã ele era considerado aí uma espécie de monstro marinho. E a ideia do Leviatã é a ideia de um grande monstro, né? Inclusive aquela imagem que aparece lá no alto é da capa do livro do Thomas Hobbes, que mostra o que seria o Leviatã. Então o Leviatã ele seria um grande monstro, mas esse monstro ele é formado o corpo desse monstro é formado por várias pessoas diferentes. E essas pessoas, né, essa sociedade, né, que é o que representa esse monstro, ela tem uma cabeça que seria a cabeça do rei, que seria a cabeça do governante. Tá? Então esse Leviatã, ele simbolicamente representa essa sociedade, esse monstro que é a sociedade, que precisa ter uma cabeça, que precisa ter um governante. E o que o livro do Leviatã ele fala, né? Uma das máximas, uma das expressões desse livro do Thomas Hobbes é de que o homem é o lobo do homem. O que significa isso? Tá? O homem é ruim. O homem é ruim por natureza. E o principal predador do homem é o próprio homem. Ou seja, quando você tem uma sociedade que entra num estado de instabilidade, né, você vai ver que quem vai fazer coisas ruins contra o homem é o próprio homem. Né? Isso você tem exemplos principalmente em filmes ou séries de distopia. Né? O que é distopia? É quando alguma coisa deu errado. Você tem um vírus, você tem um ataque nuclear, você tem uma invasão alienígena, você tem zumbis, qualquer coisa que aconteceu que fez com que o mundo desse errado. E aí você tem uma sociedade que vai entrar num estado caótico. E nesse estado caótico, um estado onde é que você não tem governo, onde é que a sociedade como nós conhecemos, ela ruiu, a gente começa a viver naquilo que nós chamamos de distopia, que é esse mundo detonado, esse mundo, né, completamente destruído por alguma coisa. E quando você observa o comportamento das pessoas nessa sociedade distópica, você vai ver que o ser humano é muito ruim com o outro ser humano. Né? Porque é o ser humano que vai pegar um taco de beisebol, colocar arame farpado e dar na cara do outro. Não é o zumbi que faz isso, é o próprio ser humano que acaba com os outros seres humanos. Tá? Então, o que o Thomas Hobbes está dizendo é o seguinte: o homem é ruim por natureza. E uma sociedade que não tem governo, ela é uma sociedade onde é que o homem é o predador do próprio homem. É uma sociedade na qual você tem o caos social. Né? Então, quando a nossa sociedade foge da normalidade, foge do seu eixo, os seres humanos começam a mostrar o seu pior, né? Que são algumas das coisas que nós estamos vendo aí, né? Tanto em filmes de distopia quanto na própria realidade, né? Quando a gente começa a olhar o comportamento de algumas pessoas durante uma pandemia, por exemplo. Então, o que o Thomas Hobbes ele diz? Para evitar esse caos social, para evitar essa instabilidade, para que a sociedade possa se organizar, existe uma necessidade, existe uma urgência que é você ter um governo forte. E esse governo forte deve ser exercido pelo rei. Ou seja, para evitar o caos, você precisa ter um governante forte, você precisa ter um rei. Essa é a principal ideia do Thomas Hobbes nesse livro chamado de Leviatã. Então, essa necessidade de você ter um governante para evitar o caos social. Agora, as principais ideias que nós temos sobre os teóricos do absolutismo, aquelas que são as mais aceitas,
na verdade, são as mais simples, né, que são as desses dois aqui. O primeiro que aparece lá em cima é chamado de Jacques Bossuet. E o Jacques Bossuet foi um dos maiores defensores do direito divino. Tá? O que significa essa ideia do direito divino? Por que o rei exerce esse poder? Porque Deus quis assim. Por que o rei é o rei? Porque Deus escolheu ele como rei. E o que eu devo fazer com o rei? Deus diz que se deve obedecer ao rei. Então, resumindo a ideia do direito divino, essa ideia do direito divino diz o seguinte: o rei é o governante porque Deus quis assim, e você tem que obedecer ao governante porque essa é a vontade de Deus. Tá? Então, essa é a ideia do Jacques Bossuet. E o Jean Bodin, ele entra nessa ideia do direito divino também, tá? Então ele aí é um dos grandes defensores da ideia do direito divino, né? O Jean Bodin, ele escreve que é um caos, uma sociedade onde é que você tem disputas de poderes diferentes, onde é que você considera todos iguais, que o poder emana de todo mundo. Ele diz que isso é um caos, é um absurdo esse tipo de ideia, né? Que você deveria ter um único poder, esse poder escolhido por Deus, para que esse poder pudesse organizar a sociedade. Né? Resumindo, a ideia de Jean Bodin é a seguinte: assim como na família você tem um cabeça, né, aquele que manda na família, e nas sociedades antigas era o pai, né, então que era a sociedade patriarcal. Então, assim como dentro da família você tem o pai, assim a sociedade também precisava ter o pai, e esse pai seria o rei. Então, esses dois, tanto Jacques Bossuet quanto o Jean Bodin, eles defendem que o rei governa porque Deus quer que ele governe dessa forma. Tá? É o que nós chamamos de direito divino, e essa é a principal forma que você tem de justificar o poder absoluto do rei. Beleza? No próximo vídeo eu explico para vocês um pouco mais sobre as características específicas do que aconteceu na Inglaterra e na França. Beleza? É isso daí.